Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um ano, Pai, que se passa, mais um dia em nossas vidas, mais um dia em Tua presença. Senhor amado, suplicamos o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão. Suplicamos, meu Senhor, que estenda sobre nós as Tuas santas mãos, nos abençoando, guardando, meu Senhor, as nossas vidas, ajudando as nossas famílias, encorajando, Senhor, cada um de nós na nossa caminhada. Pai bondoso, Senhor da glória, guarda a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, onde cresce. Esta é a edição 1075, ano 21. E o tema de hoje, o Senhor se compraz, o Senhor se alegra, o Senhor tem prazer. O Senhor se compraz quando nós ouvimos a sua voz, obedecemos o seu mandato, a sua ordem, a sua orientação, proclamamos a sua palavra, o seu amor, levamos adiante a sua mensagem santa de amor, de graça, de encorajamento, de perdão, de reconciliação. O Senhor se compraz quando nós servimos, quando nós, de alguma forma, cooperamos com o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus foi batizado, o Senhor Deus falou das alturas: este é meu filho amado em quem me compraz. É o que me compraz, em quem minha alma se compraz. Portanto, é um tema especial para nós. O Senhor se compraz, o Senhor se alegra, o Senhor fica na nossa consciência, operando através da sua palavra. Isso é maravilhoso. Nós vamos meditar no Salmo 147, versículos 7 a 20, uma leitura um pouquinho extensa, meus amados, mas necessária, porque nós precisamos ouvir o conselho, precisamos da palavra do nosso Deus, e é muito bom a gente ler, é muito bom a gente compartilhar, é muito bom a gente receber essa instrução do Senhor. Salmo 147, versículo 7. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens e que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, e que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade dos homens. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque fortaleceu os teus ferrolhos, as tuas portas. Abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que ensina o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como a lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, e quem pode resistir a seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor.
Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, agradecemos pela tua bondade e também pela leitura em tua santa palavra. Agradecemos pela igreja, agradecemos por mais um ano concluído, Senhor, em tua presença. Agradecemos pelos nossos irmãos, ajudadores, intercessores. Ó Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos, manifesta o teu poder na vida da igreja, guarda os teus filhos na cidade, guarda os teus filhos no interior, guarda os teus filhos no exterior. Abençoa e guarda, Senhor, a tua igreja em todo lugar. Nos dá graça e vigor, nos dá, meu Senhor, a coragem para continuar. Te pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos irmãos, meu Senhor, que sempre estão conosco. A tua igreja, Senhor, as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, os teus ministros, Pai, reveste de graça, Senhor, os teus ministros, ó Deus, da unção do céu. Dá, meu Senhor, a graça para reger, para administrar, para conduzir o teu santo povo, Senhor. Abençoa, Pai, os idosos, abençoa os que sofrem, abençoa os que estão, meu Senhor, passando por aflições, por necessidades. Querido Senhor, te louvamos por mais um dia, Senhor, em nossas vidas. Pai Santo, nos dá a tua proteção. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é um tema inocente e maravilhoso. O Senhor se compraz, o Senhor se alegra, o Senhor se compraz em você. O Senhor se compraz no que você faz, o Senhor se compraz naquilo que fazemos, naquilo que entregamos como ministros do Senhor, como cooperadores no reino de Deus, aquilo que o Senhor nos deu a fazer, a gente fazendo, o Senhor se compraz. O Senhor também, nós temos, pelas Escrituras, a autoridade para dizer, para usar termos assim, e aplicá-los em referência a Deus. Claro que é uma forma absolutamente humana de falar, e como Deus foi quem fez isso, Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus fala do seu trono, Deus fala na sua mão, Deus fala no seu dedo, Deus fala nos seus olhos, Deus fala na sua vontade, Deus fala na sua escolha, Deus fala coisas extraordinárias a respeito de si como pessoa. Portanto, nossa linguagem, apesar de ser pequena, apesar de ser, na verdade, até um sacrifício a gente falar de Deus como se humano fosse, nós, mesmo assim, temos autoridade das Escrituras para falar assim. Então, Deus se alegra quando nós agimos corretamente, coerentemente. Deus se alegra quando nós levamos a sua palavra, a sua mensagem. Deus se alegra quando nós obedecemos a sua instrução. Da mesma forma, infelizmente, foi por isso que eu pensei duas vezes antes de dizer, Deus entristece. Aí a palavra de Deus nos dá essa autoridade, quando diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Criador apresentou-se como Deus único e verdadeiro. Portanto, na nossa necessidade, Deus agiu apresentando-se em triunidade. O Criador dos céus e da terra, o que tem poder absoluto, teve o poder absoluto de criar todas as coisas sem a interferência, sem a anuência do homem. Aí o Filho bendito que veio a este mundo para nos salvar, e a sua obra, o seu ofício, o seu feito, tem realmente importância maior quando nós anuímos, quando nós concordamos, quando nós damos lugar ao Senhor, quando nós ouvimos a sua voz e dizemos o sim para o Senhor Jesus. Então, é maravilhoso entender isto. E enquanto o Espírito Santo, que é aquele que trata conosco no dia a dia, é o Espírito Santo quem convence o homem se ele está em pecado, se ele pecou, se ele desagradou, é o Espírito Santo quem convence o homem da verdade. Ele é convencido a converter-se, ele é convencido a admitir, ele é convencido a aceitar. Então, é o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo quem nos dá também a sensibilidade para nos apresentar diante do Senhor,
mesmo sabendo que existe essa distância abissal entre nós, humanos, falíveis, pecadores, às vezes até abusivos, e o nosso Senhor, santo, sublime, altíssimo, inatingível de outra forma. Ele só é realmente alcançável, só é realmente compreensível porque quis se expor, se revelar assim. Portanto, meus amados, é um tema especial para nós. O Senhor se compraz, Ele se compraz em você. O Senhor se compraz em mim, o Senhor se compraz em nós. Ele se compraz na sua igreja. O Senhor se alegra com os que se alegra com os seus santos. E o Senhor entristece. Nós lemos em vários textos das Escrituras que pesou no coração de Deus, quando Deus agiu justamente com muita justiça. Ele eliminou o mundo antigo naquela corrupção, naquela perversidade que era uma coisa parecida com os dias de hoje. Uma diferença brutal e básica, portanto, elementar para a antiga para a antiga civilização ou a civilização antediluviana, é que a Bíblia não menciona idolatria. Até aquele tempo, a humanidade não tinha aprendido esse vício diabólico que Satanás ensina, a devoção. O Satanás não tinha agido assim. A obra do diabo contra a humanidade nos primórdios era apenas em rebelar-se contra o Senhor e não em substituí-lo. O idólatra, ele substitui o Senhor pela o seu instrumento, pelo seu produto lá, pelo seu, não sei nem qualificar, o bochete. Então, meus queridos irmãos, o nosso tema, né, o Senhor se compraz. A leitura que eu fiz, cantai ao Senhor em ação de graças. Quando tudo está bem, todo mundo canta, alguém canta, eu canto e também cantarolo. Eu canto quando na igreja, eu canto em casa, muitas vezes eu canto andando em algum lugar, e eu cantarolo no meio da multidão, no meu transporte, em algum lugar, eu cantarolo, você sabe o que é cantarolar? Eu tenho um canto interior e só eu sei o que eu estou cantando. Então, cantai ao Senhor com ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. A harpa é um instrumento extraordinariamente agradável, um som suave, alguma coisa especial, que faz o homem também pensar na serenidade, na sublimidade de Deus e no tratar de Deus com os seus adoradores. Então, o salmista diz, cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus com a harpa, sobre a harpa. Por que com a harpa ou sobre a harpa? A harpa, dependendo do feitio da harpa, era um instrumento que ele usava no colo ou no solo, e ele se debruçava um pouco para cantar sobre ela, para tocar, para dedilhar sobre ela. O versículo 8 diz, ele é o que cobre o céu de nuvens. Aí vai falar da coisa que só Deus alcança. O homem não vai muito longe, o homem já fez coisas extraordinárias. Eu sou um admirador, eu sou profundamente convencido da grandeza do homem. Quando Deus disse lá no começo que o homem dominasse, o homem realmente dominou. O homem dominou muita coisa, o homem dominou parte da gravidade, o homem construir uma aeronave para voar, levando 200, 300, 500, já tem umas que parece que transportam aí até 800 passageiros, ou seja, é algo profundamente importante da parte do homem, mas o homem não alcança os céus. Ele nem alcança os céus em termos de altitude e nem alcança os céus em termos de compreender e adquirir o direito de ali viver a eternidade, a não ser também rendendo-se ao Senhor. E o salmista diz, é ele que cobre o céu de nuvens. É ele, falando em termos de natureza, ele é quem faz o céu ter um colorido diferente quase que diariamente. É ele quem prepara a chuva para lançar sobre a terra e, quando lança, faz produzir erva sobre os montes.
E isto é o cuidado de Deus com os animais. O versículo 9 diz: e dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Qual o interesse que Deus teria dentro da sua grandeza, da sua sublimidade, da sua imensa grandeza, da sua grandiosidade? Nós cantamos quão grande és tu, grandioso és tu, e na verdade o homem não consegue descrever Deus a não ser com palavras pobres. Nós descrevemos Deus sempre com pobreza, porque Ele é tão grande que esgota os nossos recursos em termos linguísticos, em termos do pensamento, em termos vernacular. Portanto, meus amados, é maravilhoso falar do Senhor. Eu me sinto bem falando com Deus, falando de Deus, falando sobre Deus. Eu me sinto muito bem, apesar de mim. O versículo mas ainda no versículo 9 diz que ele dá aos filhos dos corvos. Aí eu fico pensando, o Senhor que criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem numa posição extraordinariamente agradável, num destaque profundo em relação a toda a criação, para que o homem domine sobre as aves do céu, que não é apenas as aves mesmo, os pássaros, dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre tudo que se move sobre a terra, é um domínio profundo, é algo grande, é uma grandeza, é um grandor, é algo, na verdade, difícil de descrever com palavras humanas. Agora, este Deus tão sublime, tão grandioso, tão poderoso, ele se preocupa com o filhote de urubu, aqui. É ele que dá aos filhos dos corvos o seu sustento. A mesma grandeza que ele tem para com você, para comigo, a mesma grandeza, a grandiosidade do seu cuidado com o ser humano criado à sua imagem e semelhança, ele dispensa com os animais supostamente inúteis, considerados por nós, em muitos casos, como inúteis. Qual a finalidade dos urubus, dos corvos, a não ser aquilo que alguém já disse por aí, fazer a faxina do mundo? Mas, meus queridos, isto fala da grandeza de Deus e da sua relação harmoniosa com a criação. O versículo 10 diz: ele não se deleita na força do cavalo. Não se deleita na força do cavalo e nem na habilidade do homem. Ele não se deleita na habilidade, na criatividade do homem, na sagacidade do homem. Ele não se deleita, o Senhor não se deleita, nem na força dos cavalos e nem se compraz na agilidade do ser humano. Pelo contrário, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus não se agrada, não se compraz em relação aos autossuficientes, aqueles que parecem ser senhores de si e da história. Ele se compraz nos que se humilham, nos que se rendem, nos que se prendem aos seus pés como adoradores, como aprendizes. E é maravilhoso isto, meus irmãos. O versículo 12 diz assim: louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva-se, ó Sião, ao teu Deus. Jerusalém e Sião, esta harmonia, esta ligação, essa impossível de separar. Jerusalém, a cidade que cresceu para todos os lados, mas o destaque era o Monte Sião, a parte mais visível da cidade velha, a parte primária da cidade antiga, onde ali o Senhor foi exaltado e honrado por Abraão, por Melquisedeque, por tantos santos do passado. Sião, o Monte Sião, o monte da santidade do Senhor em termos humanos. Meus queridos irmãos, eu gosto de ler, eu gosto de pensar as Escrituras, apesar das muitas ocupações e apesar de eu criei para mim mesmo, para não me sentir aquele sujeito esmagado, sobrecarregado, eu me isolo,
em relação a determinada coisa, determinado tema. É como se eu não me preocupo com o que eu vou falar. Eu não fico rabiscando, rascunhando e não repito mensagens. Ontem, conversando com meu filho aqui, com outros, o pai nunca repetiu mensagem, não repito mensagens. Para quê? Eu não tenho necessidade de repetir uma mensagem. Eu não tenho mensagens repregadas. As mensagens, elas vêm com aquela naturalidade que o Espírito dá. Você abre a palavra, você fala com quem a inspirou e você recebe a inspiração. Eu me sinto maravilhado em fazer um trabalho com uma certa frequência, e a gente está de segunda a sexta, a gente faz o trabalho na congregação, a gente ainda faz visitação, a gente tem alguma coisa. E nunca falta, porque o Senhor, na sua bondade, se Ele cuida de filhotes de urubu, não cuidaria de um cervo preto? Então, meus irmãos, é muito bom a gente aprender juntos, aprender na palavra de Deus. Ele fortalece, falando ainda de Sião, no versículo 13, o salmista diz, após orientar, louva ao Jerusalém, o Senhor teu Deus, louva ao Sião, teu Deus, porque ele fortalece os teus ferrolhos. Ele fortalece, é ele quem te dá segurança, é ele quem fortalece as tuas portas, é ele quem abençoa os teus filhos dentro da cidade, é ele quem cuida de vós. Ele é o que põe em paz os teus termos. São linguagens, são expressões que a gente aprende com, digamos, uma certa facilidade no contexto das Escrituras. É ele quem põe em paz os teus termos, ou seja, ele não deixa haver violência na fronteira, ele não deixa haver invasão na fronteira, ele cuida dos que estão dentro da cidade e cuida também da área rural ou suburbana, ele cuida, o Senhor tem o cuidado do seu povo e o cuidado permanente. No versículo 14 diz, no 15, ele envia o seu mandamento à terra. Ele envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente. A mensagem de Deus, os santos de Deus, eles espalharam a mensagem de Deus sem ter nada do que nós temos hoje. Agora nós temos, em partes, uma igreja parada, pastores paralisados, nós temos servos que não servem. Hoje nós temos, um pouquinho pesaroso para mim dizer, nós somos hoje servos que não servem, servos que não servimos. Somos absolutamente atrapalhados, limitados, fechados, muitas vezes vergonhosamente acomodados. Mas aqui, os santos de Deus no passado, eles não tinham riqueza, não tinham dinheiro, muitos deles não tinham um cavalo para montar, não tinha coisa nenhuma, e a palavra mesmo assim corria velozmente. Paulo pregou de Jerusalém ao Ilírico. Paulo pregou do deserto da Arábia ao Ilírico. E para chegar no Ilírico, nos dias de Paulo, era uma mão de obra grandiosa, uma mão de obra muito pesada, porque ele tinha que vencer, ele tinha que transpor o Mediterrâneo, ultrapassar a bota italiana e chegar do outro lado. Então, meus amados irmãos, é bom aprender. Eu me sinto muito bem, cheio de energia para fazer a obra do Senhor. Hoje, apresentando aqui o último programa do ano 21 e já preparando a programação do ano 22, do programa Glória ao Justo, do ano 19, do programa Toca o Clarim, do ano 29, do programa Unicresce no Ar, e parar só quando não tiver mais o que fazer. Eu, às vezes, brinco com as pessoas, alguns colegas que chegam, fulano morreu, e ele não tinha o que fazer mais, não? Porque parece, meus irmãos, que nós precisamos nos ocupar. E quando não se ocupa na obra de Deus, já está em si mesmo morto.
crentes inativos, crentes infrutíferos, pessoas que não produzem, não prosperam, não fazem, ficam às vezes, querem apenas posições. Eu sou o líder disto, eu sou o chefe daquilo, eu estou agora com nossos sistemas modificados por necessidade. E eu não sei se seria só necessidade ou um certo modismo. São Paulo é um país, São Paulo terceirizou tudo lá. Ele diz setorizou. Está tudo setorizado, mas aquilo, à medida que setoriza, terceiriza. E nós vivemos, nem melhorou. A igreja nem melhora. Não, nem melhorou. Setorizar, entregar, fatiar a igreja para milhares, porque parece que nós estamos parados no tempo. Eu não quero parar, a não ser de uma vez. Eu quero parar quando for para casa mesmo. Quero parar quando tiver que parar, quando for para casa. Mas é bom fazer alguma coisa. E o salmista fala, meus irmãos, se o Senhor envia a palavra e ela corre velozmente. E como é que a palavra chega lá do outro lado? É quando você leva. A palavra está chegando porque nós levamos. Os discípulos do Senhor levaram a palavra. Paulo levou a palavra do Oriente Médio até a África, a Ásia Menor, a Europa Oriental, no Ilírico, e é uma forma de fazer a palavra do Senhor correr velozmente, anunciando a sua grandeza, a sua bondade e o seu amor. No versículo 16, o salmista diz que ele dá a neve como lã. A neve, eu nunca estive num país, num lugar que tivesse neve, para mim ter o contato com a neve, eu vejo em reportagem, vejo em vídeos e tal, mas eu nunca toquei na neve, mas ele diz aqui, ele lança a neve como a lã e esparge a geada como cinza. Fica tudo branco, tudo cinzento de geada. O que é geada? A geada é água congelada, são flocos de água, tudo feito de uma forma maravilhosa, maravilhosamente natural, naturalmente maravilhoso, tudo feito pelo poder, pela mão gloriosa do Senhor. E o salmista diz, depois ele lança esse gelo em pedaços, e quem pode resistir o frio? Quem pode resistir o frio? Mas ele manda a palavra, ele faz aquecer, ele sopra ali e faz derreter. Então, a água escorre, acabou a geada, acabou a cinza, acabou a neve. Portanto, é o salmista falando da grandeza do nosso Senhor. Ele mostra a sua palavra a Jacó, versículo 19. É ele quem dá mandamentos, é ele quem tem a instrução, é ele quem tem o estatuto, é ele quem tem a regra, é ele. Mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. E não fez assim a nenhuma outra nação. Maravilha, maravilha, maravilha. Ele não fez assim a nenhuma outra nação. A sua santa decisão foi escolher um povo pequeno. Na sua santa decisão, ele escolheu um povo pequeno para levar a sua palavra, para eternizar o testemunho do seu nome, do seu poder, dos seus atos poderosos, dos seus feitos grandiosos. Não os conhece. Nenhuma outra nação conhece como Israel. É maravilha, eu me emociono e eu não quero viver após eu perder a capacidade de me emocionar na presença de Deus, falando do seu amor. Eu, pentecostal, na mesma igreja, desde que conheci Jesus aos 16 anos, e Deus me dá a graça de orar em línguas, de falar com Ele num idioma bem desconhecido dos homens, e eu acredito que com variedades, com alguma coisa, mas eu não sinto, tenho vontade muitas vezes, mas não é obrigado a fazer isso no vídeo, fazer isso nas emissoras. Muitas vezes aconteceu
mas a gente se sustenta, segura e depois aproveita o momento com Deus. E não é só com Deus, a gente abre o verbo e fala com Deus e pode botar o rosto no chão, rolar no chão. Você pode fazer. Os verdadeiros adoradores não se prendem. Você pode se controlar, mas a emoção é forte porque o nosso Deus é forte, nós amamos, nós servimos, nós fomos assistidos, nós fomos trazidos do nosso deserto para o seu jardim glorioso, onde podemos desfrutar a plenitude da comunhão. Deus abençoe, meus irmãos. É muito bom a gente aprender juntos, transmitir isso aqui. Ele mostra a sua palavra a Jacó, ele mostrou a sua palavra para mim. Ele tem mostrado a sua palavra para as pessoas. É claro que estão preferindo o estatuto do pastor, o estatuto do papa, o estatuto do padre, o estatuto do bispo, o estatuto de alguns homens absolutamente importantes e ilustres e alguns crápulas que nem o inferno contém. Nem o inferno se satisfaria em recebê-los. Mas a palavra que foi dada a Jacó foi também dada para mim e é oferecida a você. É esta palavra santa que faz a diferença no nosso ser, no nosso coração. Deus abençoe você. Um feliz ano novo, cheio de bênção, cheio da graça, cheio de oportunidade. E a primeira e maior oportunidade é a oportunidade de amar. Amar o próximo, amar o Senhor, servir com alegria e fazer a sua obra enquanto há tempo. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, te louvamos, bendizemos, meu Senhor, pela tua bondade, muito obrigado. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado pela tua mão sobre nós, estendida amorosamente, Senhor, nos dando, meu Senhor, provas do teu grande amor, do teu infinito amor, do teu incompreensível amor. Querido Pai, obrigado pelo perdão, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pela missão, obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa e guarda os meus irmãos, a tua igreja em toda a terra. Abençoa os meus amigos, Senhor, que nos acompanham, que estão conosco nas redes sociais. Abençoa, meu Senhor, a audiência da nossa programação nas duas emissoras. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja, os teus filhos em toda a terra, os teus servos em todo lugar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.